Bitcoin hoje querendo fazer um movimento muito importante pra gente, e a gente vai ver que movimento é esse e o que que tá acontecendo com o Bitcoin nesse momento, tá? Nesse final de semana, que é muito importante pra gente que é investidor. Então, investidores, sejam bem-vindos a mais uma análise gráfica, análise técnica. Você tá no canal Investidor Modesto, aqui a gente aprende e entende o mercado de uma forma inteligente, tá? Então, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, tá? A gente sempre fala, cara, deu um movimento brusco no preço do Bitcoin, a gente fala lá o que que tá acontecendo. Se caiu, eu te tranquilizo, te explico o que está acontecendo e se sobe a gente vê os nossos alvos que a gente pode buscar, certo? Então vamos seguindo para nossa análise aqui. Gráfico diário mostra pra gente o quê? Um final de semana, né, muito paradinho aqui. A gente vê que os dois últimos dias, né, hoje e ontem, né, sábado e domingo, a gente tem um dia bem parado. É o que eu falo com vocês e falei hoje nos stories, que a gente tem final de semana, um movimento muito quieto no mercado e a gente sempre tem alguma emoção pro final do dia, perto do fechamento de 9 horas. Ou seja, né, por enquanto aqui no gráfico diário, a gente tem o quê? Simplesmente o preço tentando se manter acima dos 44 e formar um fundo, tá, para o preço vir buscar valores mais acima. Por que que esse fundo é tão importante pra gente, né? Porque a gente estava tendo pivôs de alta consecutivos, né? Não sei como eu falei que misturei essa palavra, estava tendo pontos, topos acima dos anteriores e fundos acima dos anteriores. Isso indica pra gente movimento projetado de alta, tá? Formando um canal de movimento de alta, que ele sempre tende a se manter nesse canal e o mercado tenta de toda forma concretizar esses suportes aqui e essas resistências, sempre mantendo o preço acima, sempre em ondas, tá? O mercado trabalha em ondas, não espere que o preço vá subir para sempre aqui, que sempre tem no meio do caminho realização de lucro, tá? E pessoas que estão desesperadas, que dá uma queda, todo mundo sai vendendo. Então daqui a pouco eu vou te ensinar como funciona e você vai ficar bem surpreso, tá? Agora, estamos nos mantendo acima dos 44, que eu falo para vocês, acima dos 44, a gente ainda configura um pivô de alta, tá? Deixa eu, opa, cliquei errado aqui. A gente sempre vai configurar um pivô de alta acima dos 44, tá? Por quê? Porque o nosso fundo anterior foi justamente nos 44. Então, qualquer ponto acima dos 44 que a gente faça algum fundo, ele ainda vai estar configurando pra gente, tá? Qualquer ponto acima dessa linha aqui vai configurar pra gente um fundo mais alto que o anterior. Ou seja, alta, tá? Indica movimento projetado de alta, até que se prove o contrário. Assim que ele perder este fundo anterior, a gente começa a pensar numa reversão de tendência, seja de curto, médio ou longo prazo, tá? Mas por enquanto, seguimos esperando alta. Agora, né, vamos dar um zoom in, o que está acontecendo em sábado e domingo, esses 2 dias aqui que a gente está tendo, que são muito importantes, tá? Porque a gente vai fechar daqui a pouco o mensal e já vamos fechar hoje 9 horas do semanal. Agora, Douglas, para quê? O que que isso significa para nós? Vamos lá. A gente teve, tá, um final de semana, um sábado, sexta, sábado, domingo. Estamos sendo uns dias bem parados aqui. A gente pode ver que o preço fica sempre na mesma região ali. A gente vê, né, que o preço ele tende a ficar sempre numa região. E em alguma hora ele tem algum movimento explosivo, que foi o que eu falei com vocês nos stories também. Que a gente no final do dia sempre tem. Você pode ver que 9 horas, tá, perto do fechamento. A gente vê que o preço ele faz uma mudança brusca no preço. O que aconteceu? Ele subiu. A partir do momento que ele subiu, a gente esperaria o quê? Bom, ele subiu, ele vai buscar o topo anterior ali, que era nos 50.500 dólares, né? Mas não foi isso que ele fez. Ele fez o contrário, ele veio mais abaixo. E algumas pessoas ficaram desesperadas. E é nesse momento que eu tenho que explicar pra vocês por que você não tem que se desesperar junto com o mercado, tá? Primeiro, quando a gente tem uma queda muito forte, a gente primeiro tem que pensar nos próximos suportes que a gente tem no preço, tá? O que são suportes? Pontos em que o preço possa se segurar. Vamos dar uma análise mais de longo prazo aqui, de médio prazo, né? Vamos pegar o topo que a gente fez aqui, a tentativa de romper a resistência nos 48 mil. A gente falhou 2 vezes e na terceira vez conseguimos ultrapassar essa resistência. A partir do momento que a gente ultrapassa uma resistência, a gente tem um suporte. Você pode ver que nos próximos dias a gente conseguiu se segurar acima dos 48, até chegar um momento que não conseguimos e acabamos rompendo e desrompendo, né? Ele conseguiu continuar acima dos 48, ou seja, né? Quanto mais ele trabalha em volta desse ponto aqui dos 48, que eu falei com vocês, sempre falei, 48 é um ponto muito importante pra gente, tá? Porque ali vai ser construído uma base de preço muito forte para o preço não vir mais abaixo. Tô falando errado aqui, olha. Vamos lá. Aí, né, a gente teve nesses últimos dias agora uma queda no preço. E olha que engraçado, né?
quando você vê um desespero no mercado de queda após uma alta, seja de realização, seja de descrença no Bitcoin que ele vai subir e é uma trap e vai cair. Então muitas pessoas acabaram pensando nisso, então foi um movimento bem projetado aqui de queda. Só que acontece que ele veio e fez uma sombra muito importante pra gente aqui, né? Uma sombra de rejeição, ou seja, o mercado não quis deixar ele vir abaixo dos 48 e se manter, né? Então ele recuperou e você pode ver que ele ainda assim continua formando um fundo aqui acima dos 48. E quando a gente tem, né, primeiro, uma queda e a queda ela é recusada de alguma forma e depois dessa queda ele começa um movimento projetado de alta, significa que você fez uma tentativa de romper os 48, não conseguiu e agora a nossa tendência está nos indicando alta. Então, isso leva a crer o que pra gente? A mesma coisa que aconteceu lá atrás quando eu falei pra vocês, quando a gente estava neste momento aqui, tá? O preço, ele fez a segunda tentativa de romper os 48 e não teve sucesso. Quando a gente tem, né, umas quedas assim logo após a tentativa de romper, não é pra você ficar desesperado nesse período aqui, tá? Porque é um período, é um movimento muito normal do mercado que ele simplesmente recusa e vem abaixo. E quando ele vem abaixo, significa oportunidade de entrada para alguns investidores, tá? Então, quando investidores, eles se juntam e falam, olha, o preço já tá vindo aqui nos 44. Acho que, ai, cara, tá muito barato, entendeu? Tá muito barato. Assim, o cara que entende que essa queda é um movimento natural do preço, o mercado trabalha sempre assim. O cara já sabe, né? Ele vai vir embaixo aqui, ó, tá começando a ficar barato, aí vem um movimento de compra e dá uma alta. Depois vem mais baixa. Então, não se desespere, tá? E principalmente se você acompanha a gente aqui e você sabe que existem resistências que sempre o preço faz um respiro de queda para depois dar oportunidade de alta. Você pode ver que quando a gente tem uma queda, a queda é meio lenta. E quando a gente tem alta, a alta, né, ela é mais rápida. Por que que isso acontece, Douglas? O mercado vai caindo, as pessoas vão se desesperando aos poucos, porque ele vê que o mercado cai. Aí ele, opa, vai subir, não, caiu. E vai subir, caiu. Então você vê que sempre vai tendo crença, descrença no Bitcoin. E a gente sempre vai tendo essas ondas de baixa que são pivôs no gráfico de 1 hora. Agora, quando a gente chega num ponto que os investidores já começam a ficar espertos olhando que o preço está bem abaixo, né, da estratégia do setup deles, eles começam a perceber que o preço está começando a ficar barato, ainda mais se eles usarem outros indicadores, tá? Então vamos pegar o RSI e ver se no RSI tem alguma oportunidade aqui que indicou momento de compra aqui, né? A gente vê que o RSI ele ficou lateralizando aqui por um tempo. Então, algumas pessoas viram, né, que ele estava se mantendo abaixo da região 50. Douglas, o que é a região 50 do RSI? Região 50 indica, né, um meio termo entre a força compradora e vendedora. Se ele está acima da região 50, você tem uma vitória, seja de 1% dos touros, né? Os touros estão ganhando os ursos. Agora, se o preço vem abaixo, o RSI vem abaixo da região 50, significa que a força vendedora está maior que a compradora, tá? Então, a gente estava num momento aqui que o preço sim estava tendo uma força, estava conseguindo se manter com uma força vendedora muito forte, tá? Mais que a compradora. Então, alguns viram oportunidades nesse ponto aqui e resolveram entrar. Então, quando o mercado entra num consenso, olha para o preço e vê que ele está, de acordo com a estratégia deles, de um preço barato, bacana, as pessoas começam a mudar o seu comportamento no mercado e acabam tendo mais fé e fala assim, porra, eu acho que isso aqui é um fundo, eu vou comprar. E quando a gente tem um movimento muito projetado de muitas pessoas fazendo essa ação de compra, a gente vê o preço subindo mais rápido, tá? Então por isso que a gente nunca tem que se desesperar, tá? A gente tem que entender. Cara, pegou uma resistência importante. Se recusar, não vai a zero. Você tem que ver quais são os pontos que ele pode buscar. Você pode ver que o fundo anterior aqui foi nos 44 mil. E ele fez justamente se segurando em cima dos 44 mil e subiu. Isso indica pra gente o quê? Cara, ele respeitou esse suporte, então ele vai subir, entendeu? O preço ele tem que fazer um reteste para ele tentar pegar ar novamente para voltar a subir ou para descer, seja qualquer movimento que o preço esteja fazendo. Agora, a gente está se mantendo dos 48, acima dos 48, indica pra gente o quê? Alta, né? Então a gente precisa se manter acima dos 48. E se ele está fazendo esse movimento, conseguindo se proteger dos 48, a gente tem alta. Nada indica pra gente baixa. Agora, vamos no gráfico semanal. Esse é o ponto-chave aqui. Gráfico semanal,
a gente tá tendo, né, nada mais que um candle vermelho, mas eu venho falando com vocês que quando a gente tem, né, o semanal com uma barra bem pertinha, vamos dar um zoom bem bonito aqui. A gente tem, né, falta muito pouco para o preço ficar positivo aqui no semanal. Falta 1% para o preço ficar positivo, tá? A gente ter 6 barras consecutivas verdes de alta. Então, a gente fala, fim do semanal, quando a gente chega perto do domingo, a gente vê alguma emoção no mercado acontecendo, né? Por quê? Porque as instituições, elas querem mudar o candle. Se eles, cara, qual seja a formação do candle da semana, ele vai mudar muito o comportamento das pessoas no mercado. Vamos lá. Se esse candle aqui, ele for completamente vermelho para baixo aqui, formar um candle gigante para baixo vermelho, você vai ficar desesperado. Você vai começar a acreditar em baixa. Então vai mudar o comportamento do mercado agora. Se ele finalizasse alta, violenta para cima, ia mudar o comportamento do mercado, porque as pessoas iam olhar para isso aqui e ficar mais bullish, entendeu? Então, para ele ficar verde e dar uma informação útil para o mercado de alta ali, a continuidade de alta, né, ainda mais com uma sombra bem bela aqui abaixo, recusando a venda, tá? Recusando a baixa do preço, a gente vê, a gente tem tudo para voltar a subir. Agora, faltam 3 horas mais ou menos para a gente fechar o semanal. Isso indica pra gente que em 3 horas a gente pode ver uma porrada para cima. E o que leva a gente a crer que teremos uma porrada para cima? Gráfico de 1 hora, né? O gráfico de 1 hora, acabei de falar para vocês, ele fez uma queda, rejeitou nos 48 mil, fez um reteste dos 48 mil e está voltando a subir. Isso indica pra gente, fundo duplo aqui, né? Um fundo que ele testou um suporte 2 vezes, não deixou o preço passar e agora está fazendo uma tendência de alta aqui, né? Que por enquanto a gente está com pouco volume, pouquíssimo volume, completamente na média dos volumes baixos que a gente está tendo. Ou seja, a qualquer momento a gente pode começar a ver novamente mais candles de alta, mais candles altos, tá? Mais candles com mais volume de negociação, como esses aqui que a gente tem visto, indicando pra gente e dando uma empurrada pro preço subir e romper. Agora, quando ele faz uma rejeição como 50.500, ele vem abaixo para novamente tentar subir e pegar mais força, né? A gente pode ver que o preço, sim, ele tem tudo para vir testar os 50.500, tá? Então a gente vê que a mesma coisa que tem acontecido nos 48 mil dólares que a gente estava tendo, né? Ele tentou romper, falhou, depois conseguiu. A gente está vendo o mesmo padrão. Tentou, veio abaixo, né? Fez um novo fundo ali e possivelmente a gente pode, se a gente tiver continuidade dessa força de alta que a gente está tendo agora, a gente pode testar, tentar romper novamente os 50.500. Então, por que não, né? Tudo indica pra gente alta, não tem por que a gente ficar crente em baixa. Agora, um momento muito educativo para vocês, que vocês precisam saber, tá? Isso aqui, cara, você como investidor, você tem que saber, você tem que já estar ciente disso. Quando nós temos, deixa eu dar um zoom aqui que eu tô me embolando todo. Quando a gente tem uma tendência de baixa, tá? Vamos lá, vamos pegar o exemplo desse crash que a gente teve agora por agora, essa baixa que foi horrível pra gente, o coração chegou a bater de tão nervoso a gente tava, né? Só queda. A gente vê que o preço vem abaixo, recupera e ele fica, sobe, desce, sobe, desce. Por que, né, que a gente não se desespera nesse momento? Primeiro, quando a gente tem uma tendência majoritária de baixa, o mercado está baixista, né? A gente tem um mercado que já rompeu todas os suportes que o preço tinha e veio abaixo, bem abaixo aqui. Então a gente tem que crer que sim, ele rompeu de vez muitos suportes e está com tendência de baixa. Na tendência de baixa, a gente tem o que? Continuidade da tendência de baixa. Se você está tendo baixa, o que você espera é baixa. Se você está tendo alta, o que você espera é alta. Ou seja, quando a gente tem uma tendência de baixa, a gente sempre vai ter, tá, recuos para cima para o preço continuar caindo. Recuos para cima para o preço continuar caindo. Douglas, por que você tá falando isso, cara? Não tem nada a ver, tá lá atrás. Porque agora a gente tá dando o contrário, gente. A gente está numa tendência de alta. E no meio da tendência de alta, você espera o quê? Alta. E no meio da tendência de alta, você sempre vai ter baixas, alta, baixas, alta. Da mesma forma que na tendência de baixa, a gente tem baixas, alta e baixas. Então, por que você tá esperando 20 mil dólares por unidade, sendo que a gente está fazendo o mesmo padrão que a gente estava fazendo aqui, né?
a gente está indo para baixo, sempre a gente vai dar um respiro para cima. Nesse momento a gente está indo para cima e a gente sempre vai dar respiros para baixo, tá? Movimento normal do mercado. Por que que isso acontece? Porque o mercado precisa realizar lucro. O mercado, né, ele move acima dos stops. Muitas pessoas entram esperando alta, só que o preço vem buscar eles estopando abaixo, tá? Quando muitas pessoas estão eufóricas esperando o preço lá em cima, o preço faz uma trollada, ele desce, que as instituições manipulam o mercado para o preço descer, pegar o stop desse povo para continuar subindo, tá? Para dar uma limpada no mercado, dar uma limpada em pessoas que não sabem o que estão fazendo, que estão jogando completamente na sorte, sem estratégia nenhuma, sem técnica e principalmente, tá? Sem entender o mercado. Sem entender, você não faz nada, você só brinca de perder e ganhar dinheiro e bota na mão da sorte. Aqui, quando você entende, você ganha muitas probabilidades de estar fazendo uma coisa certa, tá? E se embolando cada vez menos, ficando cada vez mais inteligente. Candles são comportamentos de pessoas, né? Pessoas são movidas por emoções. Então, quando você começa a entender isso, você sabe que por trás disso aqui, você sempre tem uma emoção, uma pessoa por trás, tá? A gente vê um suporte desse com várias sombras abaixo aqui, significa que estão protegendo essa região dos 46 e logo depois a gente tem uma porrada para cima. Ou seja, protegeu e subiu. Se isso não indica para você alta, a gente veio novamente, né? Desceu acima dos 48 e se manteve nos 48, que é nosso suporte mais forte que a gente tem no momento, e tá se mantendo acima. Eu vou deixar esse dever de casa para você espera alta ou baixa, tá? Fica com você essa reflexão. Mas se você é assistente desse canal, pelo menos se você tá chegando agora de paraquedas, você já tá sabendo, tá? Então, investidores, cara, eu só tenho a agradecer, eu já ia falar sejam bem-vindos aqui, mas a gente já tá no final, não faz sentido nenhum. Então, se foi útil pra você esse vídeo, deixa o seu like pra gente aí. Cara, a gente tá todo dia aqui entregando análise foda pra você, tentando te mostrar como é que o mercado funciona. Então se inscreve aí, né, se você tem interesse em aprender como é que o mercado funciona. E também, né, não deixe de seguir a gente no Instagram, a gente tá, cara, acontece qualquer coisa, você fica ciente, tá? Então, um grande abraço pra todos, muito obrigado por você estar aqui comigo, aprendendo até agora, só tenho a agradecer pra você e parabéns, tá? Te vejo amanhã e vamos esperar 9 horas o fechamento semanal, ver se tem alguma emoção por aí e se realmente, né, perto das 9 horas vamos ter algum volume maior no mercado que por enquanto estamos tendo volume bem baixo, tá? Então, possivelmente podemos ter algumas emoções por aí. Então, vejo você amanhã e até a próxima.